Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Luciana Silveira e esse é mais um episódio do GRC Fora da Caixa. Estamos aqui em Florianópolis, aterrissamos na ilha para trazer um conteúdo fora da bolha do universo de São Paulo. Vamos conversar com Silvia Marafon para falar sobre a trajetória de executiva a conselheira no universo de GRC. E antes de a gente começar, curte, compartilha, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais. Vamos lá com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por bater esse papo com a gente hoje. Eu é que te agradeço, Lu. É um prazer estar aqui, tanto no teu episódio como com você, né? Que a gente já tô tão acostumada aí a conversar. Obrigada pelo convite. E o mais engraçado é que a Silvia, pra mim, eu tô em Florianópolis agora já tem 2 anos e meio, acho que mais ou menos isso. E pra mim a Silvia é uma referência aqui na região como um todo, assim, é a pessoa que todo mundo conhece, é a pessoa que tem a maior bagagem pensando em governança corporativa e ela tá uma pilha de nervos pra fazer um episódio aqui com a gente. Silvia, se apresenta, conta pro pessoal quem é a Silvia, como você caiu no universo da governança corporativa. Tirando os exageros da Lu, né? Parte do que ela falou é mentira. Mas vou te falar assim, Lu. Ixi, minha história... Eu tenho mais ou menos 30 anos de carreira, né? Que começou em empresa de base tecnológica. Então, longe de pensar em governança, né? Minha veia é negócio, sempre foi. Comecei vendendo, depois gostei demais de gente, comecei a desenvolver pessoas para vender, porque eu achava que aquilo era um mundo mágico, né? Então, além de eu gostar de ter estudado, ter me preparado para isso, eu conseguia fazer meu salário, né? Então, assim, ganhar de forma variável, é muito gostoso. E comecei a desenvolver talento para desenvolver gente. E comecei a recrutar as pessoas, a treinar as pessoas, preparar, me tornei gerente da área de negócios. Me tornei diretora de negócios. Lu, meus olhos são 2 cifrões. Então, assim, isso foi uma coisa muito legal. Então, minha carreira foi se desenvolvendo em empresas de tecnologia, em áreas de negócios. Dentro dessa área de negócio, eu tinha um contato bem transversal com as outras unidades da empresa, com as outras unidades, né, técnicas, enfim, marketing, finanças. E eu comecei a ter esse relacionamento, desenvolvendo um olhar um pouquinho mais genérico, assim, sobre a empresa. E eu acabei sendo convidada para me tornar a principal executiva. Eu me tornei CEO. Não estava no meu script, né? Eu estava muito bem na área de negócios, gosto disso, não queria isso, né? Só que as pessoas me conheciam, lá fora já tinha uma marca muito forte ligada à empresa, né? Minha marca, né? Eu, Silvia, ligada à marca da empresa. Então, eu resolvi aceitar. Não foi uma coisa muito normal no início, assim, né? Foi bem difícil, inclusive. Eu brinco que se eu soubesse metade do que eu sei hoje, não tinha aceito o convite. Mas que bom que eu fiz isso, sabe, Lu? Então, acho que teve um aprendizado muito grande, assim, para minha carreira e que eu trago até hoje. E que, aliás, foi a porta para eu entrar na governança, né? Então, enquanto CEO, conhecendo esse universo mais multidisciplinar, né? Eu acabei tendo um pouco de contato com a governança. Mas foi de uma forma diferente, do outro lado da mesa. Então, como principal executiva, a empresa foi investida por um fundo e esse fundo veio e montou, né, e trouxe pílulas de governança, além de ter montado um conselho. Então, eu comecei meu contato com a governança, estando do outro lado da mesa e talvez de uma forma não muito agradável, né? Ó, caiu agora aqui na tua cabeça, é isso aqui que a gente vai, é por aqui que a gente vai. Mais ou menos começou por aí. Começou. Foi assim que começou, pelo menos. Começou. Isso era uma empresa, nessa época, era uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Era uma empresa média. Lu. E uma empresa média interessante para esse fundo de investimento. Trazer aporte, né? Trazer aporte, mas ao mesmo tempo de uma gestão mais familiar, né?
uma gestão de amigos, uma gestão mais familiar. Então, a governança traz processos, controles, reportes. Hoje eu entendo que é uma coisa boa, né? Na época que você estava ali na cadeira de CEO, você conseguiu ver já de cara os aspectos positivos que a governança ia te trazer? Ou você teve uma primeira reação de resistência e de falar isso vai atrapalhar ou atrasar todas as minhas atividades, os meus cifrões agora vão ficar menores? Boa. Só impactos negativos. E isso é muito comum quando a gente pensa. Já vem mais alguma coisa para eu fazer além do meu dia inteiro que eu tenho que entregar. Lá vem essas pessoas que eu vou ter que ficar aqui montando o relatório para eles. Então, realmente não foi bom. Não foi bom de largada, não foi bom no meio. Só foi bom lá no final. Foi bom quando foi embora. Então, foi difícil. E para mim, numa cultura diferente, para mim, para todo mundo que estava ali. Né? Então, e eu não entendia algumas coisas, algum tipo de direcionamento, porque hoje dentro dos conselhos, a estratégia ela é muito desenhada dentro dos conselhos, mas eu esperava que eles soubessem um pouco mais do negócio para direcionar as estratégias, então vinham coisas que de verdade não cabia muito, né? E outras que eu tinha que me adequar, que realmente eram importantes, né? E eu só descobri isso depois. Então, no primeiro momento não foi nada agradável, né? Foi só trabalho. E eu ficava pensando, é essa relação que a gente vai ter com uma estrutura de governança melhor e mais formal? É esse o tipo de reporte? É esse o tipo de retorno que eu vou ter quando a gente estabelece critérios e níveis mais avançados de governança? Então, eu tinha, assim, essa dúvida muito, muito, muito grande. E isso me gerou uma inquietude muito grande. E você tem uma memória, assim, de se houve algum episódio específico que te fez mudar a visão sobre a governança corporativa, ou a partir de um determinado momento dentro dessa trajetória, ou numa trajetória seguinte, né? Porque acho que pelo que você falou foi bom quando foi embora, mas de repente numa próxima oportunidade, que momento ou o que dentro da empresa te fez ver, opa, aqui também tem impactos positivos? Olha, Lu, as pessoas falam uma coisa e é verdade. Então, tipo assim, quando a gente quer começar essa carreira de governança, se a gente está numa posição executiva, ela ajuda muito, né? Então, eu tinha muito conhecimento da empresa, muito conhecimento do negócio, e eu comecei a entender um pouquinho mais do movimento daquelas pessoas que estavam ali, o que elas queriam para poder adequar as minhas entregas, né? Então, eu comecei a perceber que tinham algumas coisas que poderiam ser boas e outras que continuavam não sendo boas. Então, eu precisava entrar nesse mundo, preciso estudar um pouco mais e conhecer esse mundo até para eu ter condições de avaliar, né? Então, assim, o que pode ser melhor? O que de verdade pode fazer diferença e mudar o ponteiro da empresa? Porque eu tinha um olhar ainda de executiva, de quem estava do outro lado da mesa. Uhum. Então, eu acho que a partir desse momento em que eu percebi que tinham algumas coisas que faziam sentido, outras que eu tinha dúvida, eu comecei a me capacitar, né? Eu vou buscar me capacitar, para eu poder ter um olhar criterioso, né? De verdade, do que é bom e do que não é bom, e aproveitar mais ou menos. E daí me apaixonei pela governança. Mas assim, pela temática, né? Mas foi por aí, eu acho que a virada. Foi por aí. E eu sempre fui ousada, né? Eu sempre fui ousada. Então, algumas coisas que eu não aceitava, né? E ao mesmo tempo educada. No primeiro momento, eu tentava entender, né? E depois eu fazia perguntas, como quem está no conselho, né? Fazia perguntas, mas com base em quê vocês estão fazendo isso ou pedindo isso? E as respostas não vinham, né? Então, eu dizia, perigo, né? Porque eu conheço tanto desse negócio, desse mercado, que é perigoso para eles, né? Eu começo a sugerir, perigoso no bom sentido, né? Sempre fui muito madura, coisas que eles não têm condições de medir, né? E aí eu pensava, um dia eu vou sentar nesse lugar e eu vou ser diferente, sabe? Um dia eu vou sentar nesse lugar e vou ser diferente. Acho que as minhas perguntas vão ter um porquê. Vão ter um porquê, vão ter um porquê, né? E como foi essa primeira... Bom,
óbvio que você olhou e falou, eu quero sentar nessa cadeira, até talvez pela experiência de já ter interagido com eles e ter entendido que parte do que eles faziam você também podia fazer e agregar e trazer um olhar diferente. Como é que foi essa jornada de, poxa, eu quero ir para lá. Eu realmente, então eu preciso fazer A, B, C, ou como é que surgiu essa oportunidade? Se puderem lembrar de mim, eu quero estar aí na próxima oportunidade que abrir uma vaga. Como é que foi? Então, eu comecei a conhecer outras empresas. Na verdade, um colega, um amigo, me chamou porque ele soube de uma ação que eu fiz dentro dessa empresa, tá? De botar um olhar, eu gosto muito disso, botar um olhar para o mercado, para o cliente e desenvolver alguma coisa totalmente diferente daquilo que a gente tinha no nosso core. Então, para eles era uma célula de inovação dentro de uma empresa estabelecida e ele queria conhecer um pouquinho. E a gente foi conversar e quando a gente conversou, ele falou assim, você teria que estar no nosso conselho, você teria que estar, na verdade, num comitê, né? Tá. Então, o que você acha disso? E nessa época, eu já tinha feito a minha formação de conselheira, só que eu fiz a formação e, assim, muito distante, quem nunca teve experiência é muito difícil, né? Eu tinha feito a minha formação de conselheira e ninguém nem sabia. E as pessoas falavam assim, tu tem que falar que tu queres, né? E eu não tinha falado até então. E para ele eu falei, né? Só que depois veio a pandemia, imagina, não teve espaço, isso não aconteceu. E ao mesmo tempo, eu deixei de ser CEO dessa empresa, né? Porque eu já queria fazer essa transição de carreira. Mas isso tudo é recente? Desculpa te cortar, porque pandemia não é tão longe assim. 2019 nós estamos falando. 2019. 2021 entramos na pandemia. Então, a Alice ainda estava fazendo essa transição. Exatamente. Durante a pandemia, eu já comecei a atuar em conselho e estava fazendo essa transição. Então, acho que foi ali, né? A virada de que, poxa vida... Mas mesmo durante a pandemia, eles fizeram um convite, eu comecei remotamente nesse conselho. E quando eu fiz a minha formação, Lu, eu, assim, sem experiência, é um pouco difícil de a gente entender como é que vai ser essa dinâmica. E eu pensava, eu vou para dentro, eu vou respirar esse ambiente, eu vou para dentro, onde tiver encontros, onde tiver eventos, para eu poder viver. E quanto mais eu mergulhava... Mas eu me perdia, eu dizia, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Então, assim, que é normal no início. E, ao mesmo tempo, para mim, desafiador. E eu gosto muito, né? Eu digo, quando eu tô lá no meu quadrante máximo, numa determinada função, eu volto pro quadrante 1 para reaprender. Então, eu acho que isso me deixa viva, sabe? Isso me diz assim, eu sei que eu não sei, então, mas eu vou aprender, me aguarda. Normalmente eu faço isso, né? Me aguarda que eu vou aprender. Então, acho que foi isso, sabe? Meu começo foi dessa forma e eu fui muito feliz no meu primeiro conselho. Mas não tem nada a ver do que eu sou hoje, assim, de como eu sou hoje, né? Isso é bem legal. Conta um pouquinho pra gente também, assim, como foi essa... Hoje você tá em conselhos, só em conselhos, tem uma cadeira executiva além da cadeira de conselho. Como é que foi essa... Hoje... Até primeiro essa pergunta, hoje você tem as duas cadeiras? Você tem o executivo e o conselho ou só conselhos? Não, eu não tenho a cadeira mais de executiva. Só de conselhos. Tá? Eu tenho uma cadeira que também foi por consequência. A minha carreira tem muitas coisas que são por consequências e tem outras coisas que quer dizer, conselho eu me determinei, o restante foi acontecendo. Então, quando eu deixei de ser executiva e as pessoas gostavam bastante da minha atuação, começaram a me procurar para eu mentorá-las. Pessoas que estavam na mesma situação e que tinham que fazer, né? Tinham que dar esse passo. Elas eram diretores e queriam se tornar principal executivo. Então, eu comecei num movimento de mentorar, né? Mulheres. Poucas. Então, hoje eu sou mentora, eu consigo fazer uma de cada vez. Então, eu tenho uma pessoa que eu mentoro agora em transição de carreira. Já mentorei algumas, né? E eu sou conselheira e membro de comitês. Perfeito. Comitês comitês de assessoramento de conselho. Então, se a gente fosse pensar nessa cadeira de conselhos e de comitês como uma carreira. Hoje a tua carreira, o foco da tua carreira tem essa trajetória, mas assim como numa
trajetória de carreira desde do comercial até CEO, a CEO, Silvia, era uma profissional completamente diferente, não só pela maturidade, pela idade daquela diretora comercial. O que mudou da Silvia que começou no primeiro conselho até a Silvia hoje, nos conselhos, que é uma carreira que não é tão longa, mas já são alguns anos, pelo que você comentou agora, mais de uma cadeira. O que você já vê de diferença? Eu acho que no meu primeiro conselho, eu achava que eu ia sentar numa cadeira e ser executiva, né? Nas horas vagas, em pouco tempo. Então, assim, eu vou entrar aqui e vou ser executiva, vou fazer aquilo que eu sei fazer, negócio, desenvolvimento de cliente, né? Perguntas como conselheira, mas muito mais de... me fala como é que tá o teu plano de comercial. Deixa eu entender um pouquinho, deixa eu te ajudar aqui. Olha só, ela estava sendo executiva, né? Então, eu acho que o meu primeiro conselho, eu fui muito mais executiva do que conselheira, mas muito perspicaz, assim. Eu comecei a olhar como é que se comportavam os outros conselheiros e outros conselheiros experientes. Tinha nada a ver comigo. Tá? Então, a empresa gostava muito, que tipo assim, é uma executiva aqui, é mais um braço nos ajudando, mas eu realmente não estava fazendo meu papel, né? Então, eu demorei um pouco até e eu acho que até hoje, tá, Lu? Eu acho que a minha trajetória executiva ajuda bastante e, por vezes, eu tenho que me controlar, porque é a vontade que eu tenho de fazer, né? De ir lá, sentar numa cadeirinha e ser executiva. E fechar um negócio, né? Então, eu acho que no primeiro momento foi isso. A dificuldade de fazer essa transição. O executivo, ele normalmente destrincha essa estratégia, coloca no time, acompanha, modela, ajusta. O executivo faz isso e faz isso como ninguém. Eu sempre fiz isso muito bem, né? Mas eu estava lá no quadrante 1 como conselheira. Então, eu não tinha todo esse manejo. Então... Isso quando eu comecei. E depois, eu comecei a aprender. Eu acho que... Eu fui mentorada num programa de diversidade em conselho do IBGC. Sou coordenadora do IBGC em Santa Catarina. Então, assim... Posso falar isso aqui? A transmissão deste episódio foi interrompida por abordar temas ultra-secretos, não autorizados para ouvintes de 1 a 99 anos de idade. Brincadeirinha. Pode. Então, eu comecei a beber dessa fonte também, sabe? A estudar mais, a frequentar mais esses ambientes, né? Onde outras pessoas falavam de governança, enfim. E isso começou a me ajudar a usar o que eu tinha de bom como executiva, mas sendo conselheira, né? E uma das coisas que é fundamental, assim, para quem é conselheiro, primeiro, realmente, é entender o negócio, né? Entender daquele segmento, estudar daquele segmento, não é fingir conhecimento, tem que ter, né? E depois, aprender a ter um olhar crítico e fazer perguntas para poder instigar as pessoas que estão do outro lado, né? Para poder ajudar. Por que é que elas estão querendo tomar uma determinada decisão ou ir para uma estratégia, né? Entender um pouco mais para poder contribuir. Então, eu acho que isso, fazer perguntas, é uma coisa muito interessante. E eu comecei a aprender a fazer essas perguntas lá dentro dos conselhos. E quando as pessoas não tinham uma resposta, elas buscavam depois. Por vezes, elas devolviam para mim pedindo ajuda e eu poderia contribuir, né? Então, eu acho que isso foi mudando, assim. E eu entrei em vários tipos de conselhos diferentes também, né? Você comentou, inclusive, de segmentos, né? De empresas diferentes. Você atua em conselhos de empresas que estão em segmentos distintos? Sim. E como é que funciona isso? Porque é aquela coisa assim, quando a gente é executiva, a gente, dependendo da cadeira executiva, você no comercial, imagino, vendia muito bem um determinado nicho de produto ou serviço. Se fosse para mudar de nicho e produto, você ia, talvez começar do quadrante 1 de novo, né? Para conselho é a mesma coisa? Quando você muda de segmento, tem uma diferença? Você deixa de ser um conselheiro que é tão bom quanto, porque você vai voltar para o quadrante 1 em relação àquele segmento? Olha que pergunta interessante, nunca ninguém me perguntou isso. Eu tô em 4 conselhos. Então,
indústria, papelaria, energia, tecnologia, né? Então, são segmentos totalmente diferentes. Mas o que é que eles buscam em mim, né? Eu venho de uma carreira de segmento de tecnologia. Então, o que eu tenho a ver com papelaria? Né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, o que eles buscam em mim? Agora você vai ter que contar pra gente o que tem tudo a ver. A minha experiência em negócios, a minha experiência em tecnologia. A tecnologia, ela é transversal, ela está presente em toda e qualquer empresa, né? E esse olhar para desenvolvimento de cliente, como é que eu desenvolvo o cliente, como é que eu trago inovação para dentro da gestão, para dentro do negócio. Então, é isso que eles buscam em mim. E não simplesmente se eu conheço a diferença de um papel, né? De uma gramatura, de uma cor, não é isso. Não é disso que a gente está falando, né? Então, ali eles querem o meu conhecimento em negócio, o meu conhecimento em tecnologia, a tecnologia aplicada para inovação em gestão, em negócio, é isso, tá? Então, nesse sentido, eu me sinto em casa em qualquer um. Óbvio que eu preciso também entender daquele segmento, né? Semana passada, que teve o Startup Summit aqui, eu estava falando de oportunidades no futuro da energia para as startups. Estou falando de tecnologia, mas eu estou falando de cliente, de oportunidade de inovar. Então, faz parte do meu mandarim, né? Faz parte daquilo que me identifica. Conta essa história, porque essa é muito boa. Explica de onde vem essa expressão, porque o dia que você me contou, pra mim, ficou gravado. Vai do começo. O que é o seu mandarim? Explica o que significa essa expressão. Eu vou explicar. Semana passada, inclusive, num painel, eu falei sobre isso, e alguém filmou e postou, né? E de vez em quando eu falo, sabe, Silvia, mandarim. Então, quando eu entrei no programa de diversidade em conselho, uma coisa que é importante para a carreira, puxa vida, acreditar, né? Então, assim, ó, eu tenho 1,54 m de altura, mas eu tenho 3 metros de coragem. Tem medo de nada, né? Então, assim, tem que ir, se joga. Eu não sei, então rala. É assim que eu penso. E quando eu me candidatei para esse programa de diversidade em conselho, eu queria um pouco mais de conhecimento. E os mentores, que é um programa gratuito, eles eram simplesmente verdadeiras sumidades, que tinham sido, assim, conselheiros de grandíssimas empresas, e não só no Brasil. E eu me candidatei achando que eu não ia ser eleita. E porque eram 800 mulheres para 40 vagas. Enfim, eu não sei qual foi o critério, mas eu entrei. Tá? Isso que importa, não sei qual era o critério. Acho que eles queriam alguém do Sul, eles queriam diversificar um pouco mais, enfim, eu entrei. E eu peguei um mentor que no primeiro momento eu achei que não tinha nada a ver comigo, outra coisa, né? Cara, não tem nada a ver comigo, né? Tudo a ver comigo, ele foi fantástico. E ele me ensinou várias coisas. Ele saía daqueles protocolos normais, porque eu sou uma pessoa de processo, eu gosto, né? E ele saía desses processos normais, acho que até para me mostrar que tem outro lado, né? E foi muito legal, ele me tirou disso, né? Não escreve nada não aí, vamos conversar nós dois aqui. E ele falou assim, ó, Silvia, se você quiser fazer diferença nesse mercado, né, da governança, de conselho, você tem que ter um diferencial. Eu vou te dizer o seguinte, se a gente anunciar que a gente quer uma mulher conselheira, quantos currículos tu acha que a gente vai receber? N. Tudo bem, então agora a gente vai anunciar que a gente quer uma mulher conselheira que tenha vindo do segmento de tecnologia. Um pouco menos, né? Um pouco menos. Uma mulher conselheira que tenha vindo do segmento de tecnologia e que tenha uma experiência internacional, numa empresa de fora. Um pouco menos. Uma mulher conselheira, experiência no segmento de tecnologia, uma experiência de fora e que fale mandarim. Quantas você conhece? Lu? Eu não conheço nenhuma. Tá vendo? Então, assim, ó, o que é só teu? O que é que vai te diferenciar? Talvez só teu não, mas pelo menos teu e só de mais uma. Eu conheço uma que fala mandarim, ainda nem sei como é que ela tá treinando, né? Então, tô brincando. Mas, assim, é difícil. Então, o que é teu mandarim? O que te diferencia? Tu vai entrar lá com o quê? Tu não vai entrar lá genérica, né? Tu vai entrar lá específica. E não tem problema de eu não conhecer de tudo, tá? Zero, não tem problema nenhum. Mas é lógico, né? A gente tem que ter um olhar para finanças, a gente tem que entender se o negócio tá bom ou se não tá bom. Então, não é uma coisa que tu vai só comer a comidinha gostosa que tá acostumada, né? Mas é isso, né? O que te diferencia?
qual é teu mandarim. E daí eu fico buscando meu mandarim, eu tô encontrando. Tô encontrando. Queria trocar o lado. Você, hoje, só como conselheira e dos comitês, né, de assessoramento ao conselho, de uma certa forma, coloca cenários para que os executivos tragam os seus reportes, façam determinadas atividades, pensando no universo não só de governança corporativa, que eu acho que hoje você está inserida nessa estrutura. Mas pensando nos comitês, a gente tem comitê de auditoria que vai olhar indicadores de riscos, que vai olhar indicadores de um canal de denúncias, pensando no programa de compliance. Que tipo de dica ou sugestões você daria pros executivos, não só pros profissionais de GRC, mas pros executivos de uma forma em geral, em termos do que é a tua expectativa, do que você espera receber deles ali agora como conselheira e a conselheira de hoje, né? Não a conselheira lá daquele começo, que tinha uma visão ainda mais executiva. Hoje, você já não coloca tanto a mão na massa e espera determinados reportes. Como que você diria para eles o que é a expectativa de um conselho ou de um comitê em relação a como esse reporte deve ser feito? Vamos ver se eu entendi aquilo. Vamos falar de comitê, né? Acho que o comitê, desde a hora de compor esse comitê, tem que entender... Então, assim, risco é um tema muito importante, né? E vamos combinar que não é nenhum tema sexy. Não, nem risco. GRC de uma forma em geral não é, né? Não é, né? Mas assim, é super importante. A forma como os temas são desenvolvidos dentro dos comitês e são levados é que faz total diferença. Então, quando eu vou montar um comitê de tecnologia, por exemplo, eu monto um diagnóstico, eu entendo o que tem lá dentro, eu consigo mapear a maturidade da empresa nesse quesito. Isso pode servir para risco, para compliance, para qualquer coisa. E a partir disso, ver necessidades, né, do que a gente pode desenvolver nessa temática que vai ajudar o conselho, né? Que vai ajudar o conselho a ter um pouco mais de noção e de visão da nossa empresa, do nosso negócio, como a gente está, e o que a gente buscaria de input do conselho aqui, né? Então, os comitês, eles devem, né? Eles têm o papel de se aprofundar em determinadas temáticas, mas de levar para o conselho de uma forma mais clara, mais enxuta, mais filtrada. E quando a gente fala de riscos, por exemplo, né? Quando eu fui apresentada para uma matriz de riscos, alguém dentro de um comitê construiu essa matriz e ela trouxe para mim o que era, quais eram os riscos, né? E porque, óbvio, né? E até de uma forma visual, para que eu pudesse acompanhar, né? Quais são os riscos mais inerentes que podem realmente acontecer, quais intermediários, né? E os mais básicos, enfim. E a gente olha ali e acompanha e faz todo sentido, né? Então, assim, a empresa quer crescer em share, market share, legal. Quando eu olho na matriz de riscos aqui, eu olho que o nosso share de mercado, ele é muito pequenininho e a gente está sendo engolido por uma série de concorrentes. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho essa comunicação entre aquilo que eu quero ser, né, com as informações que estão chegando para mim para eu poder tomar essa decisão. Mas tem que ter clareza, tem que vir com explicações, né? Então, assim, acho que esse reporte para o conselho, ele também tem que ser endereçado. E eu sempre faço essa pergunta: o que você espera de mim com isso? Né? Você traz aqui para mim essa matriz de riscos. O que você espera? O que você espera? Eu espero, Silvia, que a hora que você vai desenhar aqui o planejamento estratégico, né? Propor o planejamento estratégico aqui junto com os executivos, você considere isso aqui. É isso que eu espero. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vê muito feedback dentro das empresas de que os temas de GRC estão desconectados do negócio, né?
E é um exercício, acho que talvez a nossa proposta de valor aqui do GRC Fora da Caixa, de uma das coisas, conectar os temas de GRC com os temas de negócio e mostrar a relevância e o quão estratégico o GRC pode ser dentro da empresa. Quando você pensa numa estratégia a empresa, né, pensa numa estratégia de expandir, seja aumentar o market share dentro de uma determinada região ou internacionalizar e ir para um outro país, né? Quais são os riscos envolvendo essa decisão e qual é o impacto, caso esses riscos se materializem, para a estratégia? Se eu for para um outro país e, eventualmente, nesse outro país que tem um alto risco de corrupção, acontecer alguma coisa, contratar um consultor local e esse consultor local subornar um funcionário público para conseguir a sua licença para você operar naquele país. Qual que vai ser o impacto reputacional de você ter expandido o seu negócio por meio de corrupção? Qual vai ser o impacto jurídico, dependendo de onde você está, em relação às legislações que são aplicáveis? O impacto financeiro, com todo o investimento que você faz para ir para um outro país, se você tiver que pagar uma multa. Todas essas coisas, eu acho que na hora que você coloca a grande pergunta do que você quer de mim, você na cadeira do conselheiro, eu do outro lado na cadeira hoje de executivo, eu falo, tá, a minha apresentação ou o meu reporte, então tem que ter essa resposta. Eu tenho que, com a minha colocação, pedir alguma coisa ou, de uma certa forma, tentar orientar uma decisão. Perfeito. Nesse exemplo que tu deu, né? Por que você faria um estudo de riscos para internacionalização? Porque a empresa está pretendendo fazer isso, né? Então, você não pode chegar lá, olha, a gente fez um estudo de riscos para uma internacionalização. Com base em quê? Por que você fez? Porque eu trabalho riscos? Não, né? Então, assim, o que você vai entregar tem que estar conectado à estratégia e, como você falou, é transversal, né? É importante, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um porquê. E, óbvio, o conselho pede agendas temáticas também, ele sugere alguns temas, né? Então, a gente nunca viu uma matriz de risco, então, viu uma série de coisas aqui de riscos que... Opa, daí a gente vai se aprofundar em mais um ou outro, dependendo daquilo que a gente quer. Então, eu acho que isso é muito importante, saber, né, por quê, para que a gente está levando. É só para conhecimento? Só para entender que existe uma matriz de risco que a gente tem que agora olhar sempre. Então, tem uma agenda para isso, né? Então, isso é muito importante. E daí, realmente, né, o que você espera? Eu espero, Silvia, te munir de informação. A hora que a gente vai sair desse nosso mercado, isso aqui que vocês precisam considerar na hora de tomar a decisão, né? O conselho delibera, se é de administração, algumas coisas, e outras ele sugere, e os donos tomam a decisão, mas sempre de uma forma muito embasada. Então, eu tenho N informações para eu poder tomar a melhor decisão. Então, a governança, ela tem esse papel muito forte, né? E até queria falar um pouquinho sobre decisão, que eu acho que é fantástico. Aí tu trouxesse isso, me lembrei. Eu falei que eu aprendi a tomar decisão quando eu me tornei principal executiva. Aprendi a tomar decisão. Como é que a gente toma decisão? Como eu tomo até hoje, no conselho, né? Armada até os dentes de informação. Então, eu não posso olhar só com o meu olhar de 2 cifrões, né? Tem uma oportunidade de negócio aqui de milhões. Qual é a rentabilidade disso, financeiro? Qual o risco disso, né? Então, assim, esse olhar é muito importante. Então, a gente toma, assim, decisões e corre riscos, porque senão a gente não empreende, né? Não tem como. Mas calculados, medidos, sabe assim, sabendo o que a gente vai correr, decidindo dessa forma, né? Cheio de informação. Então, acho que isso é fantástico, sabe? Eu ia te perguntar, assim, pra gente empacotar o nosso papo, qual era a sua dica para sair da caixa e trazer melhores resultados para a atuação como profissional de GRC, e eu acho que você já trouxe essa dica, assim, sem nem eu ter perguntado, né? Se munir de informações até os dentes. Isso. Tem mais alguma coisa que você diria como dica para os profissionais de GRC e que, inclusive, aqueles que, de repente, querem seguir uma trajetória similar à tua de irem para comitês temáticos ou conselhos de administração? Eu começaria pelos comitês, que eu acho que é muito legal, né? Mostrando a importância e a relevância desse tema no processo decisório como um todo. Eu faria isso, sabe, Lu?
E eu gosto muito, assim, começa pelos comitês, né? Leva uma boa base, né, do porquê que a gente precisa olhar, mas de uma forma leve, né, de uma forma direta. Eu acho que é isso. Então, por vezes, é uma temática complexa, né? É de uma linguagem difícil, e ela precisa ser mais clarificada, né? E ter seu propósito muito bem colocado. Então, eu acho que é isso, né? E investir em se capacitar, em aprender, né? Quando a gente está dentro do conselho, tem um monte de especialistas lá dentro. Então, eu preciso adequar a minha fala ao público. Quando vocês estão falando comigo, eu estou olhando riscos pela ótica de negócios. Quando vocês estão falando com um conselheiro que é mais financeiro, tá olhando riscos por essa ótica. Eu preciso falar com todos os atores que estão ali presentes naquele colegiado. Eu acho que também isso é bem legal. Adequa a fala ao público. Muito bom. Sil, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. Aprendi bastante mais uma vez. Aprendi com você. Conheci um pouco mais ainda da Sil. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência aqui com o nosso público do GRC Fora da Caixa. Eu que te agradeço, Lu. Um prazer enorme. Prazer enorme estar aqui, estar conversando contigo e estar falando coisas que, assim, é de verdade aquilo que eu vivo e que eu amo. Eu amo o que eu faço. Muito bom, dá pra ver. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso conteúdo até aqui. Gostou? Lembrou de alguém que precisa aprender um pouquinho com essa experiência e com essa vivência? Compartilha, siga a gente nas redes sociais e fique ligado para o próximo episódio.